Boa tarde, boa tarde. Então, hoje vamos para a primeira edição do Pro Pumpcast e o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos aí, o renomado doutor de cardíaco aí, na verdade, doutor do coração, que cuida de mim, cuida dos meus atletas. E a gente vai falar um pouquinho hoje de abordar bastante assuntos relacionados ao uso de anabolizantes, os prejuízos que eles podem trazer, hipertensão, saúde cardiovascular, e vai ficar liberado para vocês estarem fazendo as perguntas e nós vamos ao vivo estar respondendo. Então, doutor, uma satisfação enorme contar com a presença, né, de você hoje, nessa tarde. Tenho certeza absoluta que nós vamos agregar bastante para a saúde das pessoas, conscientizar, né, muitas vezes de não usar ou se usar pelo menos um acompanhamento médico, né, com todos os exames clínicos, com tudo que deve ser feito para prevenção e minimizar qualquer dano que possa haver, né, no sistema cardiovascular. Gostaria que você se apresentasse para toda a galera que está ali acompanhando nós. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao Luiz, que está nos acompanhando aqui também. Então, é uma imensa satisfação estar aqui para fazer essa primeira entrevista, na verdade, esse projeto gigante que está fazendo aí, o Pro Pumpcast, né, que vai agregar bastante aí a comunidade de Santo Anjo e região e tudo, né, a nossa região, para difundir essa ideia realmente de fazer uma coisa mais voltada ao público, então, da musculação, a parte de hormônios, para tentar tirar dúvidas, dirimir esses questionamentos que temos, né? Então, meu nome é Diego Sereta, então, sou cardiologista, formado também, então, em ecocardiografia e terminando agora a especialização, então, em outubro, em ecocardiografia terminando a especialização em cardiologia esportiva, então, né? Então, na verdade, com o plano também na sequência agora é fazer um curso de ecocardiografia voltado para a cardiologia do esporte também, que é o passo seguinte, então, já na minha formação, para agregar, então, a toda a parte de cardiologia do esporte e junto à ecocardiografia do esporte, que é um método muito interessante para fazer o acompanhamento dos pacientes. E não poderia deixar do meu lado aqui, né, nosso parceiro, e com certeza aqui vamos ser de grande valia para me ajudar no dia de hoje, e também nosso patrocinador, proprietário da Center Informática, uma das maiores lojas de informáticas de todo o sul do Brasil. Gostaria que você se apresentasse, Luiz, para o pessoal, falasse um pouquinho da tua história aí também, um pouquinho do teu patrocínio, que com certeza aí, sem você, nada disso seria possível. Perfeito. Robson, para mim é uma honra participar com vocês aí nesse momento que a gente precisa cada vez divulgar mais a parte da saúde. E eu, como empresário hoje da cidade de Santo Ângelo, vejo quanto a gente precisa se apoiar, se ajudar, né? Cada vez mais a gente precisa disso. O desenvolvimento depende de nós. E essa atitude de estar fazendo um podcast, vindo a gravar, e eu estando junto nisso, para mim é uma honra realmente poder participar. A Centro Tecnologia sempre tem essa veia aí voltada realmente à tecnologia, ao desenvolvimento, e nós temos o estúdio aqui em cima da Center, né? Esse estúdio aqui que a gente está fazendo as gravações, ele é liberado para as pessoas que querem vir gravar seu podcast, querem vir gravar seu conteúdo. É um espaço fantástico aqui para você tem toda a estrutura, né, Robson? Então, a ideia é realmente a gente se apoiar e estar junto. Então, como eu disse, é uma honra poder participar e quero aprender muito hoje com vocês e principalmente com o doutor. Cristiano, eu gostaria que você falasse, antes de a gente ir para o Pega para Capar aí com as perguntas, um pouquinho o que a Center Informática hoje ela tem, qual os produtos que ela disponibiliza aí para os seus clientes. Perfeito. Robson, hoje nós temos um ecossistema montado, logo abaixo aqui do nosso estúdio, na Avenida Brasil 1128, bem na frente da Praça do Brick. Nós temos hoje automação residencial, a gente tem espaço gamer, é uma área voltada a computadores, da tecnologia nova. Às vezes as pessoas estarem buscando, às vezes na internet, pode vir até a nossa loja fazer um orçamento dos seus computadores gamers. A gente tem a parte de contabilidade empresarial, sistema de ERP, e o nosso carro-chefe hoje, que é a manutenção em computadores, em notebooks, em celulares,
com técnicos especializados. Hoje, a nossa equipe com mais de 18 pessoas que a gente tem dentro da Center Tecnologia. Muitas pessoas passam na frente e não conhecem nossa loja. Eu convido para virem até a nossa empresa, para ver os nossos serviços, para ver o nosso atendimento, porque a gente busca hoje realmente fazer o básico bem feito, mas com certeza é sempre em prol do cliente. E para quem ainda não conhece, quanto tempo hoje você está no mercado com a Center Informática aí, Cristiano? Faz 12 anos, há 14 anos atrás eu era um entregador de gás, apenas mais um no mercado aí, e vi a necessidade de me desenvolver, em buscar conhecimento, e graças aos próprios clientes do gás eu consegui abrir minha própria empresa. Então faz 12 anos que nós temos a nossa loja, graças a Deus, cada vez crescendo mais. Mas, como eu falei, nada disso é possível se a gente não tem o nosso cliente aí, que a gente acaba prezando, né, Rosso? Então, com certeza aí, pessoal, vocês que buscam um atendimento de excelência, um preço honesto, tá? Que muitas vezes você vai numa loja de informática, se tu sai com o cartão, né, chorando, eu indico a Center Informática. Não é porque o Cristiano é meu amigo, como muitos sabem, eu fui dono de jornal, ele foi meu cliente, acompanhei a ascensão dessa empresa, né, 100% santo-angelense, então com certeza aí que você que busca uma empresa diferente, fica a Center Informática para vocês. Perfeito, obrigado, Robson. Então, vamos para cima, Robson? Vamos. Bora fazer esse episódio aí valer. Bora abrir a caixa preta, Exato. com os hormônios e o coração. Então, doutor, hoje eu sei que é um divisor de águas, né? Todos nós sabemos que muitas pessoas fazem um uso sem acompanhamento médico, o que eu acho muito errado. Então, como eu falei no início do podcast, o doutor é ele que cuida dos meus exames, tá? De toda questão de fazer periodicamente esses exames e ver a saúde do como está, né, o sistema cardiovascular. Então, hoje, muitas pessoas sofrem de hipertensão por conta, às vezes, do uso e também do abuso de esteroides anabolizantes. O doutor hoje é dos poucos especialistas que a gente tem aqui, então ele foi convidado por mim, especialmente para a gente bater esse tema, que muitas vezes, também dentro da medicina, ele é negligenciado por muitos outros profissionais, eles não gostam de conversar, eles condenam, eles preferem não tocar no assunto, ao invés de tratar o paciente. Eu acho que como qualquer coisa na vida, a gente deve nos dedicar a tratar o público, né, sempre com consciência. Então vamos lá, doutor. Vou fazer uma pergunta para você responder, uma pergunta muito importante. A gente sabe que muitas pessoas entendem, muitas pessoas conhecem, mas também grande parte hoje, provavelmente, do público que está nos acompanhando, né, ele não sabe o que é, ele só vê escutar, muitas vezes pessoas condenando. Então, assim, responde para nós, doutor, o que são esteroides anabolizantes? Os hormônios esteroides, então, anabolizantes, são todos os derivados da testosterona, né? Então, a testosterona é um hormônio primariamente masculino, presente nas mulheres também, né? Mas que vão gerar, ou na verdade formar então a parte então, da parte sexual e a parte muscular então do homem, né? E na mulher menos, mas principalmente no homem, então na parte da massa óssea, né? E na qualidade de vida. Então realmente os hormônios esteroides são todos os derivados que vão, então, sair na testosterona base, então, ou seus derivados, DHT ou a 19-NOR, né? Que vão ser, então, usados para realmente, ou para um tratamento clínico, ou realmente para ganho ou melhora de performance, né? Então, realmente são todos os hormônios esteroides, sendo todos os derivados da testosterona ou a própria testosterona. Doutor, me diz uma coisa, com relação a... Existe anabolizantes que foram feitos para animais e outros foram feitos para pessoas. Como que funciona isso aí hoje no nosso mercado? Hein? Então, vamos separar, na verdade, em dois caminhos. Existe realmente o mercado, vamos dizer assim, legalizado, o mercado médico, né? Que entra aí, na verdade, o Deposteron, o Durateston, que são testosteronas, então, de curta duração. Né? Esses podem ser prescritos pelo médico, no caso, para reposição. Isso, então, para TRT seria Durateston, Deposteron e o Nebido ou Ormux, que são testosteronas de biodisponibilidade mais longa, seriam 3 meses. Então, essas são os três testosteronas que o médico vai indicar ou vai usar. Perfeito. Fora disso, na verdade, vai ser... Tu não consegue realmente, vamos dizer assim, em farmácias normais, então, assim, exceto algumas com manipulação, mas o médico para patologias, para doenças ou para deficiências, não vai prescrever nada fora
disso, né? Perfeito. Então o resto vai ser ou para realmente algo muito específico, realmente, ou para, por exemplo, a nandrolona, então pode-se usar em grandes queimados, a gente usa na UTI, inclusive, né? Em pacientes críticos ficaram muito tempo acamados, a gente tem usado Decadurabolin, né, para ganho de massa muscular em pacientes críticos, né? Então, realmente, já tinha me esquecido da Deca. Então, o Decadurabolin, então, que é a nandrolona, também é disponível, mas ela não é usada para TRT. Então, nesses casos mais realmente para ganho de massa muscular, em quem perdeu muito em paciente crítico, a gente usa a nandrolona também. Inclusive, a gente tem usado com uma certa frequência nos pacientes críticos de UTI, né? Mas, basicamente, seria, então, Durateston, Deposteron, Onebida ou Ormus e, eventualmente, então, a Decadurabolin. Tá? Perfeito. Doutor, qual a diferença entre o uso médico para o uso estético ou, no caso, para ganho de performance? Então, no uso médico, na verdade, então, a indicação vai ser para os homens, né? Então, aí fazendo uma avaliação médica, com uma dosagem, na verdade, duas dosagens de testosterona, então, abaixo de 300, né? Com intervalos, associado a sintomas. Basicamente, então, perda de libido, fraqueza, cansaço, né? Irritabilidade. Então, neste caso, vai ser indicação médica. Então, realmente, com a dosagem da testosterona abaixo de 300, com sintomas associados, né? Então, não vai ser usando testosterona simplesmente, estou cansado, vou usar uma testosterona para melhorar, me sentir melhor, né? Tem que ter a documentação com exames de sangue. E aí, então, na parte estética, realmente, só realmente voltando um pouquinho, na parte médica, normalmente a gente usa 100 miligramas semana de testosterona. Essa é as miligramas base, então, que se usa, então. No uso estético, na verdade, vai se usar 2, 3, 4, 5 vezes mais dosagens, né? Então, para o ganho de massa muscular, ganho de performance e melhora, então, realmente na estética, né? Mas, realmente, as dosagens estéticas vão ser muito maiores do que realmente na TRT, né? E isso potencializa também as complicações no longo prazo, principalmente cardiovasculares, né? Então... E eu vejo hoje que isso é um tema que tem muito interesse. As pessoas têm buscado bastante sobre o assunto, sobre isso, né? Mas eu queria saber, assim, por que ele é tão polêmico? Por que as pessoas falam, muitas vezes até falam mal, por não conhecer? Qual que é o Então, preconceito será que é um preconceito que existe sobre isso? Na TRT já é algo que já está um pouco mais estabelecido, as indicações são mais embasadas, né? E aí no uso estético, realmente o pessoal tem mais preconceito, vamos dizer assim, da parte médica, né? Então existe um preconceito, realmente. Peguei muitos pacientes já que vieram no meu consultório, o doutor me mandou embora que eu ia morrer se eu continuasse usando e vai embora daqui, não vou te tratar, né? Então, claro, sabe-se que faz mal no longo prazo as doses suprafisiológicas, né? Então, realmente, aí os profissionais ficam com medo de acompanhar esses pacientes e não saber o que fazer no decorrer do caminho e acabam afastando ele para, vamos dizer, se sentir um pouco mais confortável por não saber o que fazer, né? Então ele acaba afastando, marginalizando, né? E do ponto de vista populacional, o pessoal tem aquele preconceito famoso. O Robson é grande, né? O Diego é grande. É porque usa esteroide, né? Mas ninguém vê. É fácil, qualquer um pode ser. Mas não vê a dedicação da dieta, não vê o treino todo dia. Então, na verdade, esse preconceito porque... ele só ganhou músculo porque fez. Então, é um pouco da pessoa achar assim, porque só porque usou é fácil. Então, existe aquele preconceito, assim, de que... se eu usasse, eu também consigo. Não é bem assim. Então, a pessoa fica preconceituosa. Não digo inveja, mas fica aquela coisa assim de que é um ganho às custas de um algo a mais, na verdade, que está te potencializando. Então, as pessoas, meu ponto de vista, tem esse preconceito quanto a isso. Né? E como que a gente pode mudar esse conceito? Claro que uma das coisas é falando sobre isso, né? Claro. Abrindo o jogo, né? Porque muitas vezes até o profissional tinha medo de falar. Hoje não, isso está muito mais aceito, né? De falar. Então, e até algo que por prescrição tu pode utilizar, né? Exatamente. Mas ainda no meio médico é um assunto ainda bastante marginalizado, apesar dos últimos anos ter se debatido bastante em congresso sobre as indicações da terapia e da indicação de fazer o acompanhamento dos usuários de hormônios em doses, então, suprafisiológicas, né? Muitas diretrizes, então, recomendando que testosterona baixa
com indicação realmente confirmada por exames e com sintomas, aumenta o risco cardiovascular no longo prazo. Então, quem tem testosterona baixa e não repor tem mais risco do que quem faz a reposição adequada, né? Então, isso está se melhorando, na verdade, a conversa, na parte médica, os estudos, demonstrando que tem vantagem. E os métodos de imagem também estão aumentando cada vez mais, os meios de acompanhamento dos usuários de hormônios estão aumentando cada vez mais, mas ainda existe assim um preconceito bem grande na parte médica, que eu vejo, e um preconceito do usuário de hormônio ainda de buscar o acompanhamento médico. É um medo, principalmente. Exatamente, né? De ser realmente marginalizado, de ser excluído, ser xingado, né? E aí ele acaba se afastando. E é o pior dos cenários. Aí, né? Então, tu fazer o uso sem acompanhamento, com os exames adequados, com a contenção de danos que eu acabo fazendo no longo prazo, né? Que então realmente eu não consigo zerar os danos, mas eu consigo minimizar ou reduzir bastante e fazer a contenção de danos que vai tentar realmente tentar melhorar a longevidade do atleta, a qualidade de vida do atleta no longo prazo, né? Então realmente essa mentalidade está mudando, mas ainda está engatinhando no meu ponto de vista. É assim, pessoal, que eu quero compartilhar, eu como profissional da área da saúde, tanto educação física quanto nutrição, que muitas pessoas, um exemplo, vêm até mim e elas querem comer um monte de besteira e eu não posso julgá-las. Eu tenho que ajudá-las a tomar uma consciência e se relacionar diferente com os alimentos. Da mesma forma, quando chega alguém treinando totalmente errado e ela tem a convicção que aquilo é certo, eu não posso ir lá e dar uma chapuletada nela e dizer que aquilo é errado, que ela está fazendo tudo errado. Essa pessoa vai se afastar do meu conhecimento. O que eu vejo também na questão médica? Como o senhor falou, muitos profissionais eles não estão capacitados para debater isso. Infelizmente, eles não estudaram o que deveria ser e se aprofundar para tratar tal assunto, como o senhor está fazendo, por isso que o senhor está aqui. E acabam fazendo o quê? Já dando aquela chapuletada, né, no paciente. Não, tu tá errado, tu vai morrer, né? E querendo ou não, essa pessoa sai e segue fazendo aquilo ali. Da mesma forma que se eu não conscientizar essa pessoa a diminuir o doce, não é nem cortar, diminuir o chocolate, diminuir o açúcar, se eu criminalizar ela vai sair da minha consultoria, do meu atendimento e vai seguir comendo mais açúcar. Então, quando ela vem até mim, eu tenho a oportunidade de mudar essa crença. Eu sempre falo que todos nós temos nossas crenças. Eu só mudo o tipo da minha crença. Então, eu vou ter que mudar a minha crença, que aquilo ali, o açúcar pode me fazer mal, só que isso leva um tempo, né? Então, eu acho que o trabalho do médico e de qualquer profissional da saúde, em primeiro lugar, é conscientizar. Exatamente. Não é julgar. Né? Não é julgar, não vou te julgar por tu comer um chocolate e comer doce. E da mesma forma, se eu chegar lá no teu consultório, eu não quero ser julgado, eu quero ser assessorado. Quer ser acolhido, na verdade. Exato, né? Esse é o grande profissional, que acolhe o paciente, que entende o paciente e que tenta minimizar os danos e conscientizar ele para seguir um caminho correto. Então, doutor, assim, ó, eu sei que muitas pessoas, para o lado estético, que é uma curiosidade que eu tenho e com certeza aí as pessoas que estão nos olhando, quais são os benefícios positivos que a gente consegue através do uso consciente do esteroide anabolizante? Então, do ponto de vista então de terapia de reposição de testosterona, né? Então, como eu comentei, na verdade, vai ter uma redução de risco cardiovascular no longo prazo, né? Então, isso é uma coisa inequívoca, né? Com o uso adequado, né? Vamos dizer assim, vai ter ganho de massa muscular e sabe-se que o ganho de massa muscular é o que vai te ajudar lá na frente, né? Sabe-se nos estudos que os pacientes que internam em UTI que têm mais massa muscular vão ter uma sobrevida maior, uma mortalidade menor. Então, se tu repor adequadamente a testosterona, tu vai ter esse ganho de massa muscular, vai reduzir risco, melhorar a tua qualidade de vida. Vai ter ganho de massa óssea, vai ter ganho, então, da parte psiquiátrica, então, reduzindo depressão, um sono melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, isso do ponto de vista de TRT. E entrando no uso suprafisiológico, realmente, então, temos aí, na verdade, os ganhos estéticos, né? O ganho de força, tá? O ganho de performance, né? Então, realmente, seriam, nessas duas indicações, seriam os tipos de ganhos.
Mas, basicamente, o que vai ser o melhor ganho nos dois casos vai ser o ganho de massa muscular, que tem tanto a parte estética, né, claro, com seus riscos, mas no ganho do paciente com indicação de terapia de reposição do texto, vai ter o ganho muscular que realmente vai ajudar ele na frente na sua independência, então na mobilidade, o paciente então tomar banho sozinho, sentar sozinho, caminhar sozinho, comer sozinho, então toda essa parte, então, quanto menos músculo tu tiver lá na frente, pior vai ser o teu resultado, né? Doutor, eu tenho uma dúvida que eu escuto isso, mas eu nunca perguntei para um profissional, então eu não posso, né, levar adiante isso. É um fato que o homem com a testosterona baixa, né, muito mais baixa do que a fisiológica, ele corre um risco maior de câncer de próstata, doutor? Os estudos, na verdade, não tem nada comprovado quanto a câncer, né? Nem a redução, a princípio, assim, documentado, estatisticamente comprovado, e até a própria reposição também não mostrou. Se tinha uma crença antigamente que a reposição... Escutei bastante isso. A reposição, então, aumentava o risco de câncer, e agora os estudos mostraram que não tem nenhum aumento. Realmente, tu pode ter um aumento benigno, que é a hiperplasia da próstata, isso sim, né? Mas não aumenta o risco de câncer. Isso é um assunto que já caiu por terra, na verdade. Então, na verdade, o que eu escutei é que diminui o risco. Por conta, por exemplo, estou com a minha texto lá embaixo, né? Não, muito baixo, na verdade. Daí eu faço uso, eu diminuo esse risco. Sim, correto. Aí sim, se tu tiver muito baixo, aí realmente vai ser um benefício. Vai ter uma proteção ali. Exatamente. Então, tu vai ter toda a melhora do teu organismo. Então, todo o teu coração vai funcionar melhor, tua circulação vai funcionar melhor. Então, toda a tua parte, porque a testosterona baixa vai aumentar a síndrome metabólica, tua glicose vai piorar, teu perfil metabólico vai melhorar. Então, melhorando toda a tua parte metabólica, isso obrigatoriamente vai acabar reduzindo os cânceres, né? Então, tu vai fazer mais atividade física, tu vai comer melhor, tu tá sentindo melhor, e isso vai reduzir o risco de câncer, então, realmente, porque teu organismo realmente vai entrar nos eixos, fazendo a reposição da testo, né? Então, botando em níveis fisiológicos, exato, né? Exato. E aí, então, realmente vai ter um ganho com redução de todos os tipos de câncer em decorrência dessa melhora, então, do perfil da testosterona, e também reduzir risco cardiovascular, botando, então, nos valores da normalidade da testosterona. Então, teria uma lógica bem interessante. Eu acho fantástico, doutor, pelo seguinte, né? A gente sabe hoje que muitas pessoas, elas que não têm a informação, elas deixam as suas vidas muitas vezes acabar com 30, 35 anos. Inclusive, a gente vê, e eu como acompanho pessoas, relatos tanto masculinos quanto femininos, tipo, de relacionamentos acabando, de a pessoa não ter mais vontade de estar com a pessoa que se casou, que amou, por conta dos hormônios já estarem suprimidos. E aí, Robson, eu digo assim, eu como não frequentador direto de academia, mas eu vejo assim, em que momento, porque, cara, a gente vira uma rotina, né? O nosso trabalho, ir para casa, comer, dormir, acordar, mas a gente sente que a gente vem diminuindo a intensidade, mas em que momento a gente deve procurar, eu devo procurar, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo, e em que momento o médico vai indicar um medicamento pro paciente? Então, realmente abaixo dos 40 anos é um pouco mais difícil ter testosterona abaixo, mas eu já tenho alguns pacientes que eu venho acompanhando. 40 anos, né? então. Então, alguns eu tenho recuperado com Clomid, né? Alguns realmente com testosterona, mas pode acontecer às vezes. Então, realmente, claro que é multifatorial todos os sintomas que tu falou. Então, a gente pode estar dormindo mal, não estar fazendo exercício, estar se alimentando mal. Tudo isso pode acabar levando aos teus sintomas também. Mas então acho que vale realmente quando tá desanimado, deprimido, tá dormindo mal, né? A libido tá ruim, principalmente a libido, é uma coisa que não necessariamente está ligada à testosterona, mas pode chamar um pouco a atenção. Então vale fazer uma dosagem de testosterona e realmente ver, né? Se está baixo ou não. E de que forma dá para tentar melhorar. Então, realmente, como eu comentei, então, com essas mudanças de estilo de vida, às vezes antes de partir, né, não vai sair direto partindo para reposição, porque daí tu entra num círculo vicioso que tu não sai mais, né? E tu poderia ter resolvido com a nutrição adequada, com a atividade física adequada, dormindo bem, tentando se estressar melhor, né? Então, às vezes tu consegue corrigir isso sem fazer a reposição, né? Então, às vezes a testosterona baixa é uma consequência dos sintomas e não a causa dos sintomas, né? Então, isso é uma coisa que é importante verificar e de fazer essa diferenciação para não fazer o uso indefinido para o resto da vida, né? Eu quero pontuar algo bem interessante como profissional de educação física. Pessoal, muitas vezes, e eu sei que isso é de comum acordo
com o doutor, por isso que a gente trabalha junto. A gente tem uma baixa testosterona porque você tem uma baixa atividade física, né, doutor? No momento que a gente começa a nos alimentarmos melhor, que é a parte da nutrição, a ir para academia e treinar, principalmente membros inferiores, tá? Você já vai liberar mais testosterona naturalmente, né, doutor? Então, pessoal, vocês têm que ter consciência que tudo anda junto. Então, você que não treina, que tem uma vida sedentária, tu vai ter uma predisposição muito cedo, né, de ter essa baixa de testosterona, tanto homem quanto mulher. Então, o que você tem que fazer? O primeiro passo, óbvio, procurar um médico, fazer os exames, que é através dos exames, né, doutor, que a gente vai constatar isso. E o médico, né, ele sendo uma pessoa consciente, como eu sei que o doutor Diego e ele treina também, primeiro passo, se não é algo nada incisivo, ele vai te mandar treinar, né, doutor? Exatamente. E a gente consegue reverter isso através do treino. E você que não treina perna, principalmente os homens, perna é o músculo que vai voltar a te trazer vida, tá? Treine em perna pelo menos 2 vezes na semana. É o principal músculo do nosso corpo, é o maior músculo, né, doutor? Exatamente. E é comprovado em estudos que ele vai aumentar a sua testosterona natural. Então, você que não vai para academia, você que não treina perna, está desperdiçando aí um grande benefício que você teria caso fizesse exercício físico. Nem sempre precisa estar usando algo, né? Às vezes não. O cara só está se alimentando mal, tá? E vai baixar pela rotina ruim, Sim, pela perfeito. má alimentação, pelo mau estilo de vida, pela escolha dos alimentos. A nossa escolha dos alimentos, ele reflete diretamente na nossa saúde e no nosso corpo. Então, exemplo, eu vejo o doutor aqui, eu sei que ele se alimenta corretamente. Eu, como profissional de educação física, entendeu? E amante da nutrição, eu sei que ele se alimenta bem. Então, quando vem uma pessoa, e não é julgar, vem uma pessoa muitas vezes que está fora de forma física, eu sei que ela não se alimenta bem. Para mim não muda nada, mas para essa pessoa quando tiver 40, 50, 60 anos, o preço vai ser cobrado, né, doutor? Vai ter hipertensão, quem sabe diabetes, várias doenças que a gente poderia ter evitado através do exercício físico e do acompanhamento de um profissional. Eu tenho pergunta aqui da nossa seguidora aqui, Cláudia, tá? A Cláudia fez a seguinte pergunta, doutor. Pergunta feminina, então. Ela tem a texto livre total muito baixa. É normal, né? Ela come bem, ela se alimenta bem e a texto dela não melhora, doutor. O que poderia ser? Eu sei que a Cláudia ela também já passou dos 40 anos, eu conheço ela, então ela tem esse problema aí que a texto dela está sempre baixa, tá? Então ela fez essa pergunta, o que ela poderia fazer nessa situação, doutor? Isso, na verdade, primeiramente, o exame de testosterona, né, ele tem, realmente foi feito para dosar testosterona em doses mais altas, como um exame para dosar testosterona masculina. Então ele funciona bem acima de 100. Abaixo de 100, né, então a testo total, a própria testo livre, que vai ser valores muito baixos, ele vai ter muito erro de aferição. Então, realmente, testosterona na mulher, ele não vai dar um valor tão fidedigno, porque realmente esse é um erro do kit do laboratório, na verdade, porque ele não foi feito para detectar dosagens tão baixas, né? Então, realmente, os exames de testosterona na mulher eles não são tão bons para realmente aferir o valor absoluto, né? Se realmente está baixo ou não está baixo, por causa desse erro de kit de laboratório. E não tem, aquele laboratório vai ter um kit diferente. Não existe. Não existe. Os kits... Tem um laboratório melhor, pior, não tem existe, um mais na exato. verdade, ele foi feito para detectar valores basicamente acima de 100. Né? Ou até 1.500, que daí realmente acima de 1.500 eles já começam a fazer diluição para fazer uma conta. Entendi. Então o exame foi feito de 100 a 1.500. Abaixo disso ele vai dar erro de aferição, então realmente pode ser que não seja tão baixo, né? Óbvio que com a idade vai no homem, cai, na mulher tende a reduzir também a parte hormonal, né? Então a testosterona vai acabar caindo naturalmente, né? Então com a atividade física, então, tende a melhorar. Então, com as reposições adequadas de cálcio, de vitamina D, na mulher, então, da parte da menopausa, tentando regular a parte hormonal feminina também, então, né, porque com a mulher, com o passar da idade, tende a perder mais massa muscular, tende a perder massa óssea, isso impacta realmente na queda da testosterona, né? Mas realmente não se guia, ou é difícil de se guiar realmente a medida da testosterona em mulheres por laboratório, porque o exame não foi feito para verificar isso.
Apesar de eu ter bastante alunas mulheres me mandando os exames, eu não sabia. É um detalhe aí para te ver. Os Sempre kits aprendendo. são acima de 100 e abaixo de 100 ele vai... Sempre aprendendo, doutor. Sempre aprendendo. Algo que eu quero comentar contigo, que eu vejo bastante que está acontecendo e é algo que incomoda bastante as mulheres também, é a questão que eu tenho acompanhado o estradiol muito baixo, né? E recorrente esse estradiol baixo, principalmente mulheres que já fizeram ou fazem uso de esteroide anabolizante. Aí elas também reclamam bastante o quê? Que sentem dores na hora da relação por conta das paredes estarem mais finas e também elas acabam tendo bastante infecção urinárias, né? Por conta que, pelo que até a literatura me mostra, ela acaba ficando com uma imunidade menor por conta do estradiol. Não sei se a gente teria como debater um pouquinho esse tema, entrar um pouquinho nesse estradiol, porque é bem comum a usuários de anabolizante, doutor. E realmente no homem acaba aumentando o estradiol, né? Então é uma coisa que acontece bastante. Tu acaba usando, às vezes, dose maior, então tem que usar o anastrozol, às vezes, para fazer alguns controles, né? Aí poderia ser realmente... A queda do estradiol, na verdade, ele ocorre na própria menopausa, na verdade, que ocorre. Então, na verdade, como tu vai fazer uma reposição de testosterona, então o organismo entende que está entrando mais hormônio masculino, então ele vai acabar reduzindo por feedback os hormônios femininos. Né? O entendimento do organismo, na verdade, né? Claro. De que estou masculinizando, então com mais testosterona, então ele acaba produzindo menos estradiol, né? Perfeito. Então existem algumas formas de repor então estradiol, alguns adesivos que tem para fazer reposição, né? Então realmente que os ginecologistas acabam usando também, né? Que não vai ser nada de vamos dizer assim anabolizante o estradiol, né? Claro. Mas os adesivos de estradiol eles existem, né? Com progesterona ou sem progesterona às vezes. Legal. Que poderia se lançar a mão nesse caso, então na verdade para fazer essa reposição para deixar realmente os valores um pouco mais altos. Realmente para deixar o mais feminino, então realmente na parte da lubrificação, na parte da pele, reduzindo realmente a infecção urinária, então pela melhora da imunidade, mas então alguns adesivos seria interessante para fazer essa reposição, né? Existem adesivos estradiol que tu pode usar semanal, né? Então cola um adesivo, não sai na água, então fazer essa reposição tu consegue trocar uma vez por semana super tranquilo e sem risco maior, na verdade, claro, exceto avaliando se não tem algum risco realmente na parte de mama, algum risco de câncer ginecológico, né? Realmente com essa avaliação no histórico familiar positivo de cânceres ginecológicos para ver se dá para usar realmente a reposição para não aumentar o risco então de um câncer, por exemplo, né? Então da parte feminina, né? No caso da mulher, doutor, a questão do estradiol baixo não influencia nada no sistema cardiovascular? Não, o estradiol não teria nenhuma relação realmente com a parte cardiovascular. Realmente vai ter mais com a parte neuropsiquiátrica e realmente mais com a parte realmente da parte da ginecológica ali, né? Mas a parte cardiovascular não tem nenhum problema, nenhuma relação maior assim que os estudos mostrem, na verdade. Perfeito. Entre o homem e a mulher tem bastante distinção de uso, tipo assim, de vir a dar algum problema. A mulher ela é mais propícia a ter algum sintoma mais... Vamos dizer assim que, na verdade, a mulher tem um pouco mais de receio de usar e acaba usando realmente mais as medicações, os esteroides orais, né? Então, doses um pouco menores, que eles acabam realmente sendo um pouco mais... Elas são mais comedidas no uso, então, então acaba o risco não sendo tão grande. Entendi. Porque as doses vão ser menores, né? É difícil ter uma mulher que usa realmente testosterona injetável, algo injetável, né? Vai usar oxandrolona, hemogenin, né? Nesses esteroides, né? E então são doses menores, óbvio, na população em geral, e o risco vai ser um pouco menor, né? Mas se considerasse, então, realmente injetar na mulher e no homem em doses semelhantes, né? Então, aí sim, realmente a mulher teria um risco maior, porque um homem que tem 300 de testosterona, eu vou fazer um Durateston por semana, eu vou a 1.500, né? Aí eu vou subir 5 vezes, né? Uma mulher que tem 10 de testosterona, lá, eu vou subir a 300, 400, isso é um aumento de 30, 40 vezes maior, na verdade. Então, se comparasse em doses iguais, o risco da mulher seria maior, porque seria a dose muito maior. Mas como a mulher tende a usar mais medicação oral, os esteroides orais, então o risco acaba sendo bem menor, na verdade, né? Tanto que realmente nos atletas, todas as avaliações que se faz, normalmente as mortes são mais em homens, normalmente por doses maiores, e realmente os riscos cardiovasculares são maiores em homens. Doutor, assim, ó, sei que a gente
vai ser uma informação muito agora válida, tá? E com certeza vai render um corte. Quais são os principais riscos cardiovasculares para os usuários de esteroides anabolizantes? Então, do ponto de vista cardiovascular, especificamente, né? Então, hipertensão e dislipidemia, colesterol elevado são as duas causas mais comuns, né? Então, o esteroide, ele vai hipertrofiar o músculo cardíaco, então o coração não deixa de ser um músculo e tem muito receptor de testosterona, né? Então, Perfeito. a hipertrofia então muscular da testosterona e vai acabar indo, então, para o coração também a testosterona. O coração é um músculo e vai se hipertrofiar também, né? Então, hipertrofia da camada dos vasos, né? Das artérias. E essa hipertrofia da camada das artérias leva a um enrijecimento e leva à hipertensão. Então, hipertensão é uma das causas uma das complicações mais comuns, né? Colesterol elevado. Quase que a maioria dos esteroides tende a aumentar o colesterol ruim e tende a reduzir o colesterol bom, né? Com graus variáveis, então, de efeito. Mas todos aumentam o LDL e abaixam o HDL. Isso aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de AVC, né? Arritmia também, porque o esteroide já vai acabar, então, fazendo muita fibrose, então, no músculo cardíaco e pela própria hipertrofia. Isso vai aumentar o risco de arritmias. Mais arritmias benignas, mas algumas arritmias malignas também, né? E a insuficiência cardíaca, que seria realmente o mais catastrófico, realmente a disfunção do músculo cardíaco. Então, o coração hipertrofiar, ter alteração da sua musculatura com o passar do tempo e realmente enfraquecer o coração, e às vezes é uma coisa que não tem retorno, né? Então, seriam as complicações maiores aí da parte de vista cardiovascular, tá? Perfeito. Doutor, e quando a gente tem essa hipertrofia, digamos, do ventrículo esquerdo, perfeito? No caso, ele aumenta de tamanho ou ele fica só enrijecido e por isso o coração se torna menos eficiente? Então tem dois... o esporte, por si só, a atividade física, então, de alta intensidade, ele tende a alterar o coração. Mesmo não usando? Exatamente. Mesmo não então, fazendo uso. Se eu sou um maratonista, um triatleta, eu também corro tem duas risco. diferenciações, Robson. Então, realmente, o atleta então de alta performance, né? Então, não a pessoa que vai 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana na academia, não é aquele cara que corre 10 km por semana. Não, o cara de alta performance. O endurance, então a corrida tende a dilatar o coração. Ele vai fazer uma dilatação do ventrículo esquerdo, Perfeito. mantendo a espessura das paredes. Perfeito. O atleta de powerlift, de musculação, realmente de força, ele vai ter uma hipertrofia das paredes, né? Mesmo não usando esteroide, vai hipertrofiar as paredes. Porque não deixa de ser um músculo fazendo força para vencer uma resistência, né? Então, Perfeito. realmente faz a hipertrofia que chama não patológica, né? Então o atleta de musculação, de powerlifter, vai ter hipertrofia, né? E aí pode se confundir, na verdade, junto com os esteroides, né? Perfeito. E o que dá para fazer, na verdade, então, para fazer essa diferenciação, aí tu fazer uma redução de treinamento, né? Então, tu vai lá, tu tá com o músculo hipertrofiado do coração, quero saber, né, se isso realmente é uma doença ou se não é doença. Eu descondiciono, então, o atleta, né? Eu peço para ele reduzir o ritmo dele e vou repetir o exame em 4 a 6 meses, né? Músculo que, se não for realmente por doença, realmente for do treinamento, o músculo tende a reduzir a espessura dele, né? O maratonista vai reduzir a cavidade cardíaca. Então, existe a diferenciação do atleta de endurance, vai dilatar, e o cara da musculação, da powerlifting, ele vai hipertrofiar as paredes. Essa é uma informação valiosa, porque às vezes a pessoal que treina, né? E vem muitos através da minha consultoria. Eu treino, eu faço isso, eu vou ser sempre saudável. Não é, né, doutor? A gente tem que fazer um acompanhamento. Porque dentro do treinamento, um exemplo, tem crossfit hoje, né? Tá bastante na moda crossfit. Ele faz bastante força, né, doutor? Exatamente. E isso, se tu tem uma predisposição, pode ser que você teria um problema cardíaco aos 60, vai até aos 40, né? Por isso que é importante fazer, às vezes, uma avaliação inicial, né? Então, com um eletro, um teste ergométrico, um ecocardiograma, um laboratório, para ver se tu não tem nada já prévio que vai só agravar, na verdade, com a atividade física, né? Realmente ver se tu tá com um coração saudável que tu possa fazer aquele treinamento, né? Porque são treinamentos de alta intensidade e daqui a um pouco teu coração não vai estar apto a fazer aquele treinamento. A atividade física sempre faz bem, mas aí se tiver um problema cardíaco, eu vou direcionar para uma atividade física menor, um aeróbico mais leve, né? Uma musculação mais leve, mas então é importante essa avaliação para direcionar depois. E até é legal, então, a pessoa que às vezes é sedentária, né, doutor? Antes de começar um exercício, vou fazer crossfit, fazer os exames, né, doutor? Exatamente, para não ter nenhuma surpresa, realmente, ter realmente uma arritmia que tu não sabe, ter uma dilatação de cavidades do coração que tu não sabe, realmente por um histórico familiar positivo, ter uma placa de gordura já,
ou tu nunca mediu tua pressão, na verdade, né, não tem nem ideia e vai lá. Os estudos mostram que vai lá num leg press, a tua pressão pode ir a 28, 30 de pressão sistólica, né? Então, níveis absurdamente altos. E aí, então, isso para pessoas saudáveis sem hipertensão. Aí, se tu pegar um hipertenso que não é controlado, a tua pressão vai subir mais ainda. Então, risco de infarto, AVC, arritmia. Então, realmente, precisa avaliar para ver se está tudo saudável para poder iniciar mesmo o sedentário, né? Perfeito. E mesmo depois de feito, o cara começa a fazer qual o tempo específico assim que é bom voltar a fazer os exames? É tipo, a cada quanto tempo? Aí, dois caminhos. Então, vamos pegar o usuário não usuário de hormônios e esteroides. Uma avaliação se realmente é um paciente que não tem patologias graves, não tem doença, né? Uma revisão anual. Não, acho que é interessante fazer, então, com os exames de sangue, um eletrocardiograma, se for necessário, teste ergométrico, para fazer o seu segmento que segue tudo tranquilo. Com a idade pode aparecer problema. Usuário de hormônio esteroide. Aí tem que ver quais as comorbidades que ele está tendo junto. Se o colesterol está elevado, se a hipertensão, se está com hipertensão, se está bem tratado, não está. Mas aí, em média, entre 6 meses e 1 ano seria um período realmente interessante de fazer essas avaliações seriadas do usuário de hormônios esteroides. Então, pelo risco um pouquinho maior de ter alterações e para poder pegar as alterações precoces e, como eu falei no começo, então, para fazer a contenção de danos, né? Tratar a pressão, tratar o colesterol, reduzir risco. Mas né? isso, agora uma dúvida. O cara está usando e aí deu 6 meses, não fica muito mais complicado o cara ter que parar com tudo? Ou ele continua ou só com idosos menores? O que acontece? Digamos, quando encontra qualquer... Aí é uma batalha difícil que eu tenho. Né? Aí, Agora tu puxou. o que é assim? Eu sei, doutor. eu sei que o usuário do hormônio ele não vai parar de usar. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa difícil. Então, até porque parar de usar ele não vai poder, né? Senão ele realmente vai baixar a testosterona, então ele vai realmente entrar no hipogonadismo e vai ser pior para ele. Depressão, aumento de peso, vai acabar aumentando o risco cardiovascular. Então aí eu entro em dois caminhos. Eu converso. Vamos tentar. O melhor vai ser tentar baixar, né? Então, reduzir doses para doses um pouco mais fisiológicas, né? Um pouquinho acima da fisiológica, para tentar realmente a longevidade na musculação, a longevidade no esporte, tá? Tento convencer a baixar. Tem alguns que eu consigo, né? Vamos tratar e vamos tentar reduzir um pouquinho aí para realmente doses mais fisiológicas. Seria 125 miligramas semana de testosterona, 100 miligramas, né? Eu não vou baixar, doutor. Bom, tranquilo. Realmente é assim, eu estou ali para tentar realmente conter os danos e explico os riscos, né? A pessoa é ciente, entende, né? E aí vamos lá, vamos seguir, vamos acompanhando e fazer as mudanças quando forem necessários, os tratamentos necessários no teu acompanhamento, né? Mas realmente o ideal seria fazer algum ajuste de dose, uma redução de dose, porque tem muito empilhamento de dose desnecessário. Outra coisa que é interessante, né? De que não atletas usam doses muito altas. Às vezes o cara de academia comum ali que o cara vai ali não tem, assim, não é um cara que vai competir, os caras chegam com 3, 4, 5 mil de testosterona. Para quê? Não tem benefício Desnecessário, nem... né, doutor? Desnecessário, né? O ganho muscular dele vai ser igual como se tivesse 1.500, né? Então, realmente não tem, só vai ter risco. Então, aí eu consigo reduzir, porque o cara está usando muita coisa que não precisa nem estar usando, e não está tendo benefício, assim, efeito estético nele, muscular nenhum, na verdade, porque a dieta está errada, o treino está errado, o sono está errado. Então, ele está jogando só para dentro e não está... Mas isso quer dizer, isso pode ser considerado que acaba virando um vício do usuário ou é uma informação dele? É muita má informação. O problema é a internet hoje, né? O cara vai lá ver o treino lá, o que o Arnold fazia, o que o Phil Heath faz, e o cara tenta copiar protocolo de grandes atletas. O cara entra lá no Brandão, entra lá no Dino, né? E o cara quer fazer o protocolo do cara que vive disso, né? Então, tem realmente... 150 quilos, né, doutor? Exatamente. O cara treina, come e dorme. Só isso que o cara faz, né? Então, realmente, ele vive para isso. Então, ele tem um suporte médico, um suporte de medicamentos ao redor, né? Então, tudo isso vai reduzir os riscos. O guri lá de 20 anos quer usar, então, o que o cara está usando. Não vai tem, dar ruim. Vai dar ruim, com certeza, né? Então, realmente, por desinformação, porque ele não foi realmente buscar as informações nos caminhos certos. Ele foi lá ver no fórum que os caras... Qualquer um fala, que não sabe nada, ou o cara vê um vídeo, às vezes, no YouTube, realmente, né, de um cara ou no Instagram, e o cara que não entende nada e realmente aí sai usando doses extremamente altas desnecessárias, né? Doutor, ao longo prazo... Eu sei que a gente já falou, mas só para a gente deixar bem específico aí para quem está assistindo, a longo prazo, tá?
para quem faz ciclos repetitivos ou, na verdade, não para. Tipo, fiquei 2, 3 anos tomando. Quais são os principais riscos que essa pessoa corre aí, doutor? Então, vamos dizer assim, os riscos são dose dependentes, né? Então, quanto maior a dose tu usa, maior vai ser o risco. Empilhamento, quanto mais hormônios tu usar, vai ser Consegue explicar, doutor, a questão do empilhamento? Então, que às vezes a galera não vai ter... Então, o que é o empilhamento? O cara tá usando lá, então, realmente um enantato de testosterona, aí usa uma decadurabolin, vai usar um estanozolol, aí bota um hemogenin junto, né? Aí bota um oxan aqui, aí junta um GH junto, né? Então, isso vai empilhando. Isso é o empilhamento. Vários hormônios juntos. Então, empilhamento seria realmente usar vários hormônios ao mesmo tempo. Perfeito. Então, quanto mais hormônio estiver usando ao mesmo tempo, maior o risco, né? E tempo dependente. Então, realmente é dose dependente, empilhamento, quanto mais, e tempo. Quanto mais tempo tu usar, mais vai aumentando o risco no longo prazo, né? Não existe realmente, assim, 100% de certeza que não. Alguma coisa vai dar no longo prazo, né? A gente tenta minimizar, né? Mas os efeitos cardiovasculares, principalmente, né? Então, realmente, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de AVC, quando não faz um segmento realmente adequado, isso realmente vai antecipar muito, né? Os efeitos, então, principalmente os hormônios orais, então, hepatotoxicidade, então, alteração hepática, o cara usa hormônio e vai lá e bebe no final de semana. Então, usa hormônio oral. Então, realmente, aí o cara pede usa... pra morrer, aí né? usa oxandrolona, usa hemogenin, estanozolol, né? E aí vai lá e bebe no final de semana. Então, já é uma medicação que afeta o fígado, tu vai lá e bebe junto, né? Algumas, então, com alguma alteração renal, então, principalmente as orais também, na verdade, né? As orais são mais perigosas, então, fora do coração por longo prazo, né? Realmente daí é fígado e rim, né? Perfeito. As alterações neuropsiquiátricas também, então, depressão acaba batendo muito, né? Então, realmente os distúrbios, então, de bipolaridade, mania de perseguição, então, tem muito isso, realmente. Então, algumas medicações específicas, as testosteronas não dão tanto isso, né? Mas então tem algumas medicações realmente, e fora que o pessoal usa coisas que são realmente, como tu comentou lá no começo, que não são para humanos, né? Então realmente algumas coisas são trembolona, então um troço que é para animal, na verdade. Muito usado, né, doutor, por aí, muito né? usado, então realmente é um troço para infelizmente, boi, para cavalo, né? Então ver. isso aí, então o pessoal puxa para o uso clenbuterol, na verdade, então. Também, né, pouco doutor? tempo Usam atrás, bastante aí, né? A gente pouco vê tempo atrás, bastante, não é falado, mas a galera usa. É algo que eu acho, na minha opinião, totalmente desnecessário. Eu bato na minha tecla, sempre dos meus alunos que vêm até mim. Ah, mas tu não tem algo para acelerar o emagrecimento? Eu tenho. Dieta e treino. Pesado e esteira, né? Só que, mas não tem... Cara, tu vai entrar com um clenbuterol, não estou dizendo que não seja eficiente, né, doutor? Não vamos teimar. Muito eficiente, ajuda bastante, só que você está colocando algo para dentro do teu corpo que não é necessário para você treinar, para você chegar no shape no verão. Exatamente. E né? depende do realmente o que tu quer, onde tá e quem tá te acompanhando. Se tu tem uma equipe que tá te acompanhando ou não, né? É diferente o cara da academia ali, daqui de Juiz, do cara que tá lá realmente competindo. Exato. Recentemente, eu acho que faz uns 60 dias, então, sabiamente, um paciente meu que usa hormônios, né? Hipertenso, está tratando, perguntou se podia usar clenbuterol, né? Rapidamente não usa, porque vai piorar a tua hipertensão. Exato. O cara já é hipertenso, vai usar. Não vai dar certo, né? Exato. Não, mas nem uma dose pequena. Cara, vai dar ruim. Exato. Tu tá hipertenso, tu vai usar um troço que vai dar taquicardia, vai fazer vasoconstrição e vai fazer hipertensão. Tudo para dar errado, né? E realmente, como tu falou, corrige com dieta, com atividade física adequada. Realmente o shape se constrói realmente na cozinha. Trabalho duro. Na Dedicação. cozinha, e na cozinha, basicamente, né? Não existe Então, milagre. Não. Cristiano, assim, só para te entender, eu sei que hoje vai muita coisa ferver na tua cabeça. Quando você vê alguém com um shape, tu pode ter certeza que aquilo não representa o que a pessoa tomou. Representa dedicação, né, doutor? Exatamente. Entendeu? Porque muitas pessoas, como o Diego falou no início, eles acham, ele tomou aquele monte de coisa, se eu tomar eu vou ficar igual. Não vai ficar. Eu sempre digo, faça um desafio para qualquer pessoa. 10 mil reais, uma carta lá assinada no cartório. Em 6 meses, vê se mete o shape. Não mete o shape. Porque ela não vai treinar, ela não vai comer. Ela não vai largar da cerveja, ela não vai largar da festa. Então, quando a gente vê uma pessoa com um físico bacana, tu pode ter certeza que a pessoa ficou o final de semana dormindo, comendo, treinando, descansando, fazendo cardio, cozinhando. Como antes do podcast, o que eu fiz? Eu cozinhei, fiz frango, fiz arroz, almocei e vim pra cá. Né? Então, não é fácil. Porém, é claro que existe, né?
o esteroide anabolizante e geralmente o que ele nos traz? Ele simplesmente não deixa a gente perder a massa muscular, é o principal papel dele. Então, por isso que em doses altas não é necessário, né, doutor? O nosso corpo, eu quero fazer esse adendo, como educador físico, ele foi feito para acumular gordura e ter o mínimo de massa muscular possível, né, doutor? Então, você ser musculoso é contra a fisiologia do corpo humano. Entendi. Entendeu? E aonde que entra o benefício do esteroide anabolizante para a estética? Ele não deixa nós perder. E mantém, Mas não, digamos, eu vou tomar um monte e ficar aqui e vou ficar grande. Não vai ficar nada, vai ter um monte de colateral, né, doutor? Exatamente. Entendeu? Vai ter um monte de colateral. Então não é uma pílula mágica, não é algo que você compra e você vai ficar grande. Não Sim, vai sim. ficar, entendeu? Vai ter um monte de problemas aí e muitos problemas graves aí, como o doutor falou, do sistema cardiovascular, E principalmente. para isso existe uma dose segura? Isso, digamos, porque tu disse, tomar muito ou para manter, mas existe uma dose segura? Do ponto de vista médico, então, seriam 100 a 125 miligramas a semana. Essa é Por realmente semana. por semana, desde que tu esteja em deficiência de hormônio. Entendi. Porque se tu tiver com os teus hormônios normais, na verdade a testosterona normal, se tu colocar a tua 100 miligramas a semana, automaticamente teu organismo vai parar de produzir tua testosterona, né? Tá vindo de fora, então eu posso ficar quietinho, teu testículo vai se aquietar lá, não preciso trabalhar mais, né? Vai fazer atrofia testicular, né? Ele vai parar de funcionar, vai levar à infertilidade, né? Aí o cara com seus 30 anos, depois quer ter filho, realmente... Para recuperar, então, a fertilidade leva de 6 meses a 1 ano. É só 100 miligramas a semana é fisiológico. Bom, mas aí tu inibiu o teu, tu tá trocando realmente a tua, que já era normal, tu não vai aumentar mais, só vai ter problema, na verdade. Né? Então, quando tem indicação, realmente é 100 miligramas a semana, 125 miligramas a semana. Né? Mas quando realmente estiver abaixo de 300. Senão, realmente, tu só vai estragar realmente o que já estava funcionando bem. Entendi. Doutor, me diga uma coisa. Quero falar só também mais um adendo aqui. Eu, ano passado, eu estava fazendo hack e leg e estava bastante sentindo tontura, viu, pessoal? Vou falar para vocês ficarem atentos aí. Bastante tontura, então eu estava fazendo pesado. Eu treino pesado, né? Então eu estava fazendo lá meu hackzinho lá com 300 quilos, meu leg com 500 quilos, e muitas vezes eu saía e ficava tonto. Parecia que eu estava dentro de uma caixinha de fósforo. E daí eu procurei o doutor, né? A gente fez todos os exames possíveis, né, doutor? E eu fui detectado com hipertensão, né? Começamos a tratar. Então, imagina, se, como o doutor expôs ali para nós, quando normal você já vai 20, 30 a pressão, imagina eu que já estava hipertenso. Eu estava em repouso com 17. Nossa. Né? Então, para te ver como é importante. E eu sou um cara saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Eu sou um cara que me cuida. Eu acho que faz 15 anos a última vez que eu ingeri um copo de bebida alcoólica, né? Então, mesmo você que se cuida, você tem que ter o cuidado, né? Então, a gente começou a fazer o tratamento hoje, né? Eu tomo remédio. A gente provavelmente até final do ano vai avaliar todo de novo o quadro, né, doutor? E a melhor coisa da minha vida foi porque hoje eu voltei a treinar bem, né? E não, né, me sentir mais tonto. Então, eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre isso, doutor, sobre esses sintomas, às vezes. E isso vale para quem faz crossfit, vale para quem corre, vale para qualquer esporte de alta performance, né, doutor? Exatamente. Então, eu tenho atendido muitos pacientes, então, das vários tipos de atividades físicas, né? Então, vários, realmente, crossfit, pessoal da corrida, da musculação, né? E os sintomas, então, que começam a preocupar, realmente. Aquela tontura, fez uma atividade física ali, fez o teu leg, fez, né, teu agachamento, acaba, às vezes, dando um pouco de tontura, né? Mas, realmente, uma tontura exagerada, escurecimento de visão, uma sudorese, uma palpitação que não seria explicado, uma falta de ar inexplicada, náusea, um pouco mais persistente, por minutos ali que seja, após realmente o exercício, são sintomas que começam a preocupar, né? Realmente, então, a taquicardia, o desconforto do peito, a falta de ar, a tontura e a náusea. São coisas que tem que abrir o olho, né? Verificar. Sentiu isso aí, doutor? Procura um médico. Isso, né? Ou vai realmente... uma das 4 coisas que é uma das brigas que que eu tento conscientizar realmente, que o pessoal não faz. Mede a pressão de vez em quando, né? Pelo menos a cada 6 meses, realmente. Então, vê, né, se tu tá realmente com o colesterol alto. Então, realmente, o hormônio vai aumentar a pressão. Verifica a tua pressão. Tem gente que nunca verificou a pressão na vida. Não faz muito tempo, estava lá atendendo.
Aí tinha um paciente para fazer um exame de teste ergométrico, né? O pessoal foi lá verificar, realmente uma pressão de 19/11. O pessoal foi perguntar, tem pressão alta? Toma remédio? Não. Quando é que tu mediu a pressão? Nunca meço, né? Olhando para ele nitidamente, ele é um usuário de hormônio esteroide, né? Sim. Então, quer dizer, o cara nunca mede a pressão, né? Então, coisa que não vai fazer. Mede também pressão de vez em quando, né? Faz a avaliação cardiológica, né? Então, vê realmente como é que está a tua parte, então, do ecocardiográfico, então, o tamanho do coração, força do coração, as válvulas do coração, seriam as coisas mais importantes. Mas o principal, realmente, seria as verificações, tá, realmente, da pressão. Peguei muitos pacientes, ultimamente, que ou eram negligenciados pelos colegas, assim, de que realmente... tu é grande, tua pressão é um pouco mais alta porque tu é grande, né? Não existe, né? Tu é musculoso, tu é pressão mais alta. Não. Teu coração tem que fazer mais força para trabalhar, por isso que a pressão é mais alta. Não existe, pressão normal é pressão normal para todo mundo, né? Claro. Então, e vários que eu comecei a tratar e sentiam realmente a dor de cabeça, a tontura, o mal-estar, e começaram a tratar e realmente melhoraram os sintomas, né? E vinha sendo negligenciado o tratamento já há 1, 2, 3 anos, porque diziam que era normal, né, por tu ser grande ter a pressão alta, né? Então, e não é parâmetro nenhum, né? Perfeito. E os exames, doutor? Quais os exames que a gente deve fazer para ter, né, essa prevenção aí de tudo isso que a gente está comentando? Então, importante dizer que só exame de sangue não adianta, né? Eu faço meus exames a cada 6 meses e os exames de sangue também quer dizer que eu estou bem, né? Isso aí não dá para se confiar. Do ponto de vista, então, laboratorial, seria interessante, né? Então, a parte, então, hemograma, porque o esteroide ele pode aumentar, então, o hematócrito, pode deixar o sangue mais grosso, mais viscoso, isso aumentaria realmente o risco de algum coágulo, um trombo, né? Um AVC, no caso, doutor, pode? Exatamente. Então, trombose, AVC, então, realmente por trombo, por coágulo, porque o sangue fica mais grosso, Perfeito. fica mais viscoso, que é natural o esteroide aumentar as células vermelhas, então, deixar o sangue mais grosso é normal. Então, realmente, Perfeito. hemograma. Colesterol, como eu falei antes, então, é importante avaliar, porque baixa o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim, isso aumenta o risco, então, de doenças de infarto e AVC, né? A parte, então, da glicose, né? É importante avaliar, então, porque às vezes pode alterar o perfil glicêmico, então, isso aumentar o risco de doenças. A função renal, a função hepática, né? Perfeito. E a parte hormonal daí junto, né? Do ponto de vista, então, de exames adicionais. Eletrocardiograma, então, para ver se não tem nada estrutural elétrico no coração, que a gente consegue ver algum bloqueio, alguma arritmia que possa aparecer ali. O teste ergométrico seria um exame interessante algumas vezes para avaliar como é que a pressão vai se comportar, que é a esteira, né? Como é que a pressão vai se comportar, então, durante a atividade física, que ali a gente mede a pressão durante o esforço, para ver como ela vai se comportar. E, principalmente, então, quem tem doença cardíaca prévia, então, já tem um familiar, o teste ergométrico seria interessante para avaliar risco de doença coronária, né? Perfeito. O ecocardiograma, então, seria interessantíssimo, né? E aí temos 2 tipos de ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. O eco normal, na verdade, ele vê o tamanho, a força, a válvula, a parte estrutural do coração, né? E aí, dentro do ecocardiograma, nós temos o strain, na verdade, que o strain é uma avaliação... O strain é uma avaliação um pouquinho mais minuciosa do coração, né? Que consegue pegar alterações precoces, porque o hormônio esteroide ele pode afetar, então, o músculo cardíaco, né? E aí, então, pode primeiro dar alterações nos miócitos, que seriam as células do coração, e que o ecocardiograma normal não vai pegar, né? Então, o strain, que é uma avaliação que se faz, o software faz essa avaliação, ele faz um ponto e vê como é que essa fibra do músculo cardíaco ela vai deformar. Grandes deformações, sinal que o coração está contraindo bem. Pequenas deformações, sinal que o coração já está começando a sofrer. Então, o ecocardiograma com strain seria um exame extremamente útil para a gente pegar as alterações bem precoces do hormônio esteroide, para poder já intervir, tratar, para reduzir, então, as complicações, para não evoluir uma insuficiência cardíaca no longo prazo, né? Perfeito, perfeito. E em termos de prevenção, tem algo que o doutor pode fazer antes, digamos, de ter algum problema ou ele é só seguir a receita lá, tá tudo certo? Tem alguma prevenção que ele precisa ter bastante cuidado? No usuário de hormônio, tu fala? Isso. O aeróbico, então, realmente vai ajudar a minimizar as complicações. Aí entramos em zona 2, que é ali 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, né? Que existe uma formulazinha que é 220 menos a idade, a gente chega à frequência máxima, né? Vamos dizer lá, tem 40 anos, então tua frequência cardíaca máxima é
180. Então, fazer a tua esteirinha, então, 5 vezes por semana, uns 20 a 30 minutinhos, nesta frequência cardíaca de 60% a 70% da tua frequência máxima, vai ter benefício cardiovascular, vai reduzir o risco de placa de gordura, vai melhorar teu VO2, vai melhorar teu condicionamento físico, então vai melhorar o músculo cardíaco. Isso vai ajudar a minimizar as complicações, que é diferente o cara que usa hormônio e treina musculação e não faz nenhum aeróbico, né? E aí do cara que faz o aeróbico, então isso vai realmente minimizar um pouco os riscos, vai ser uma coisa que vai prevenir ou reduzir um pouco a chance de ter as complicações, principalmente de infarto, né? Mas tu imagina acompanhar tudo isso. Né? Por isso, cara, não é fácil. Tu imagina tu poder controlar, olhar na esteira, tu tá com... Não deve aí ser... realmente aí tu precisa do profissional para te planilhar direitinho, dar a dieta Exatamente. adequada, dar teu treino adequado. A OMS, então, só para tu saber, na última diretriz recomenda que é considerado sedentário quem faz menos de 150 minutos por semana de aeróbico e quem faz menos de 3 treinos de musculação por semana. Então, se tu não faz musculação e só faz sedentário, para a OMS tu é aeróbico. Tu é sedentário, desculpa. Né? Que informação, hein, doutor? Isso vai gerar um corte, hein? Cara? Então... Olha, incrível, hein? Eu não sabia. Repete isso. Então, e abaixo de 65 anos, piora mais um pouquinho. Né? Então, abaixo de 65 anos. Para não ser sedentário. 150 minutos semana de aeróbico em moderada intensidade, 3 treinos de musculação, 3 treinos de exercícios resistidos por semana, tá? Para não ser sedentário. E no idoso, além dos 150 minutos de aeróbico, mais os 3 treinos de musculação, mais 2 treinos de exercício de equilíbrio, tipo pilates. Tá? Vamos dizer, incrível. Vamos dizer essa é o que a OMS isso, para diferenciar entre sedentário e não sedentário. Mas existe alguma coisa, tipo assim, para quem não faz academia, para quem está lá sedentário, vamos usar a palavra, uma quantidade de passos... Existe isso? Fazer tantos passos por dia? Os estudos mostram que 10 mil passos seria um número mágico, vamos dizer assim, né? De que ajudaria um pouco o coração, né? Então seria um número mágico diário de que pelo menos 10 mil passos reduziria um pouco o risco cardiovascular, né? Eu estou muito sedentário, meu relógio nunca passa. Mas basicamente, realmente, o que se recomenda é o tempo, na verdade, né? Então, porque passo, tu caminha para. Exato. Então não é um exercício mantido. Para ter benefício cardiovascular, no mínimo 10 minutos fazendo a caminhada. Menos que isso, então, não teve benefício nenhum. Tu caminhou, contou teus passos, mas pouco benefício cardíaco. Então, além de 10 minutos para ter benefício. Então, doutor, aí porque isso aí é importante, o pessoal às vezes não entende. Qual a diferença de você contar passos durante o teu trabalho e a diferença com relação ao exercício cardiovascular, onde você vai para esteira ou você vai caminhar? Então, entra a diferença de atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer coisa que tu faça que se movimenta. Eu levantar, eu vou até ali e voltar, eu fiz uma atividade. Perfeito. Né? Mas eu não fiz o exercício. Exercício Perfeito. é o que tu vai lá para fazer aquilo que tu programou para fazer. Perfeito. Tu vai lá, caminha na esteira, andando na bicicleta, caminha na rua. Então, isso é exercício. Né? E isso vai aumentar a frequência cardíaca, isso é saudável, né, Exatamente, é saudável. É né? ali então, que por isso é a diferença também de tu só ir num lugar e voltar. Exatamente. Tu vai ficar então, aquele tempo com os batimentos um pouco mais alto, acelerados. exatamente. E isso vai... o benefício é uma saúde melhor vai ajudar, do sistema então, na parte cardiovascular. coronariana, então, na parte de remodelamento cardíaco, na redução de risco, redução de glicemia, redução de melhora do perfil metabólico, né? Então, tem que fazer um exercício continuado, no mínimo 10 minutos, para ter um bom benefício cardíaco, né? Então, por isso que os passos é um númerozinho mágico, 10 mil é melhor do que nada, mas não é realmente o ideal só contar passos. Né? Perfeito, doutor. E me diz uma coisa assim, voltando ao ciclo ali. Aquela pessoa, às vezes, que tem muita curiosidade, né? Ela fez um ciclo ou 2 ciclos, ela já corre um risco, doutor? Mesmo com o ciclo, então, claro que vai ser mais raro, né? Porque existe muita variabilidade individual. Algumas pessoas podem ter mais predisposição a ter alterações do que outras. Né? Algumas pessoas vão ter uma genética que vai responder com mais colaterais do que outras. Então, realmente, mesmo com um ciclo, tu pode ter alteração de colesterol ruim, pode ter uma piora do colesterol bom, e isso já tem um histórico familiar positivo de doença cardíaca, que a gente tem, às vezes, nos pacientes internados. Pacientes que infartam com 25 anos, 28 anos, com histórico familiar altamente positivo. Cirurgia cardíaca com ponte safena com 35 anos já tivemos lá, com 29 já tivemos.
por um estilo de vida inadequado, né? E um histórico familiar altamente positivo. Aí tu fizer um ciclo, realmente, tu pode desregular toda a tua parte metabólica, né? E pode aumentar o risco. Mesmo um ciclo pode ter complicações. Pode levar a hipertensão e levar 6 meses depois para recuperar a hipertensão. Claro. Piorar teu colesterol e não vai piorar no dia seguinte, ou melhorar no dia seguinte a suspensão do esteroide, né? Perfeito. Então vai levar meses. Fora que com um ciclo realmente tu vai ter todos os ganhos, tu vai acabar perdendo depois a maior parte deles, né? Então tu vai desregular teu eixo então hormonal com um benefício muito pequeno. Então realmente acaba não valendo a pena, né? Não vale a pena, na verdade, vale porque tu vai ter mais colaterais, mais complicações do que ter algum benefício estético. Mas e daí, né? nesse caso, o cara, dali um pouco, ele começa a tomar os remédios para pressão, para esses problemas que ele vem tendo com a saúde. Isso realmente, tipo, sem buscar ajuda. Normalmente vão tomar por conta própria. Isso vai ajudar o cara ou vai piorar? Ele teria que realmente reduzir a quantidade de utilização de hormônios. Aí, como nós tínhamos comentado antes, assim, o ideal é que faça a redução, né? Ou realmente difícil, o cara vai conseguir parar. Ou a suspensão para tentar minimizar, melhorar a hipertensão, melhorar o colesterol para reduzir risco, né? Eu sempre converso, quanto tu acha que vale a pena seguir por esse caminho ou não vale, né? Depende disso, não depende disso, porque é estética, né? Então, tento convencer a fazer redução de dose, né? Mas nunca usar sozinho também. Minha pressão subiu, eu vou tomar até o remédio. Tem remédio que vai ter colateral que a pessoa não sabe, né? Então, realmente, tem uma frequência cardíaca baixa ao natural. Aí tu vai usar alguns antihipertensivos, eles baixam a frequência cardíaca. Aí tu vai desmaiar porque tu bloqueou teu coração, baixou teu batimento e tu não poderia ter usado aquele remédio específico, que seria outros antihipertensivos, né? Porque tem vários tipos de antihipertensivos, né, que tem efeitos de formas diferentes, né? Vários remédios para colesterol que também têm mecanismos diferentes, né? Então, os remédios para colesterol, eles podem afetar um pouquinho as enzimas hepáticas, né? Aí tu tá usando um hormônio que altera as enzimas hepáticas, aí tu bebe junto também, né? Aí tá feito estrago, né? Tu juntou 3 coisas ali que vão detonar teu fígado, né? Doutor, sobre o coração, vamos supor que às vezes eu tive uma pequena alteração. A gente consegue, dependendo do grau, reverter através de um tratamento, uso de medicamentos e acompanhamento? O tratamento ele vai conseguir reverter parcialmente algumas coisas, né? Algumas coisas elas são irreversíveis, né? Então a hipertensão a gente consegue controlar, né? Então mesmo com o uso de hormônios, então com medicações antihipertensivas, suspendendo então o hormônio a gente consegue até melhorar depois a pressão alta e ficar sem medicamento. Colesterol a gente consegue também controlar com medicações, né? Consegue também tirar conforme a redução do hormônio ou colocando um aeróbico, tentando mexer alguma coisa a mais então na alimentação que a pessoa estava fazendo errado. Aí nós entramos naquela que o cara usa hormônio, mas come 10x todo dia, pizza todo dia. Aí, na verdade, só corrigindo, então, fazendo aeróbico, melhorando, então, realmente a parte nutricional, tu consegue já reduzir o colesterol, consegue reduzir a hipertensão. O cara tá muito retido, a retenção de líquido, hormônio, alimentação inadequada vai aumentar a pressão. Então, se corrigir isso, já consegue reduzir, né? E algumas coisas não consegue reverter por completo. Se tiver uma fibrose já do músculo cardíaco, né? Se tu tiver uma insuficiência cardíaca, quando a fração de ejeção, que é a força do coração, reduz, tu consegue fazer ela voltar ao normal, né? Mas com o remédio. Aí, no momento que tu parar o remédio, pode ter uma piora de novo, né? Então, aí tu é uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca com chama fração de ejeção recuperada, né? Então, tu recuperou, mas tu vai ter que usar remédio para sempre. Pro resto da vida. Exatamente, né? Então, algumas coisas tu recupera, outras não recupera, mas tu consegue minimizar os danos, né? Perfeito. Minimizar os riscos no longo prazo com o acompanhamento adequado, né? Perfeito. E para o cara que está lá na academia, até o Robson falou antes, o cara que treina pesado, ou até mesmo que não está no treino pesado, mas o Robson disse, senti uma tontura. Existem alguns sintomas a mais de tontura que o cara está lá e muitas vezes não procura ajuda e acha que é normal, acha que aquilo ali faz parte do dia a dia dele, que diga, não, isso aqui é um sinal que tu precisa procurar ajuda. Então, realmente, a taquicardia tem que cuidar desproporcional. Claro, se tu estiver correndo ali numa esteira, óbvio, vai ter aceleração. Mas aí tu fez o teu exercício ali, né?
coração bom é o coração que tu não sente. Entendi. Em primeiro ponto, né? Eu não sinto teu coração, tu não sente teu coração, né? Então, se tu sentir o coração, já é um sinal de alerta, né? Tu não deve sentir, mesmo o coração acelerado, tu não vai sentir, né? Então, uma taquicardia inapropriada no momento que esteja, uma palpitação, às vezes dá aquelas falhadas, o pessoal refere a dizer, o coração dá uma falhada, isso é uma coisa que preocupa, né? O desconforto no peito, a náusea, a tontura, a sudorese, a pele começa a suar frio, com a pele gelada, pegajosa, né? Então, aquela moleza no corpo, a falta de ar também desproporcional são sinais de alertas que tem que daí procurar realmente dar uma avaliada o que é. Pode não ser nada, tem pessoas que eu já avaliei que aí era tireoide, né? Teve agora recente uma atleta de corrida que percebeu piora da performance, fomos investigar, era ferritina baixa, né? Então, realmente, porque ela não queria comer não comia muita carne vermelha, então, por problemas de tempo e coisa assim. Aí outra que começou a ter taquicardia, não era nem da musculação, mas jogava tênis, começou a taquicardia, o relógio com frequências altas também, fomos ver, era a tireoide, né? Então, mas aí ambas com taquicardia desproporcional, os relógios têm ajudado muito nessa parte agora, nesse smartwatch, né? Então, fazendo a monitorização. Então, as duas viram realmente frequências mais altas do que esperado, taquicardia, e aí fomos investigar, e não necessariamente era hipertensão, mas aí, principalmente, a taquicardia foi um sinal de que acabou levando a um diagnóstico, ao tratamento, e ficaram bem depois, né? Perfeito. Bom. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode ser, por favor. Claro. Que a gente sabe que quando alguém coloca algo na cabeça, não tem como tirar. Não adianta, né? Se eu decidir que eu vou fazer, eu vou fazer. E a gente pode ficar debatendo aqui, né? Dias, na verdade, exatamente, que a pessoa vai fazer. Vamos supor, né? Que aquela pessoa está decidida. Agora vem o verão, aí a gente sabe que todo mundo começa a correr detrás. Aquela pessoa ela está decidida a fazer o uso, tá? Eu vou usar, não interessa qual. Eu sei que não vai existir uma melhor forma, mas o que tu indicaria para essa pessoa? Eu agora já treino, eu me considero já uma pessoa que se cuida da alimentação e eu quero usar. Como que tu indicaria para ela fazer esse uso aí? Tá, então realmente a primeira coisa eu vou, como tu falou, a pessoa está decidida, eu vou acolher. Ponto. Não vou negligenciar a busca de ajuda ou a conversa, né? Que é a primeira coisa que tem que se fazer, a avaliação. E também não vou realmente jogar ele, vai embora que eu não quero. Acho que realmente vou fazer o acolhimento para tentar levar isso da melhor forma possível, né? Então, vou fazer uso, né? Inicialmente, então, fazer já, de preferência, antes do uso, alguns exames, então, básicos de rotina para ver se está tudo tranquilo no teu perfil metabólico, né? Já ver teu colesterol, já ver tua glicose, já ver teu rim, né? Já ver teu fígado, para tentar guiar para que lado tu vai resolver ir, né? Tem um problema, o fígado está alterado, o rim está alterado. Bom, ele vai evitar os hormônios orais, né? Porque são os que mais têm colaterais, né? Eu tenho o colesterol já mais alto de rotina, então realmente ao natural meu colesterol já é muito ruim, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, vamos tentar então ir para um ciclo de algo que não afete tanto o colesterol. As testosteronas base, elas alteram menos o colesterol também, né? Perfeito. Então são hormônios que não interferem tanto com o colesterol, né? Eu tenho aí entra outra coisa. Eu quero tem um problema de histórico familiar de queda de cabelo. Vamos tentar alguma coisa que não dá queda de cabelo. Vamos tentar fazer essa avaliação pré para nós desenhar o caminho que vai ser feito depois, né? E realmente aí então essa avaliação prévia, decidir usar. Começa a usar e depois realmente o acompanhamento, né? Então com os exames de sangue, com os exames então de imagem, então cardiovasculares, com medida de pressão, né? Com avaliação clínica, para realmente tentar levar da melhor forma possível, com os menores riscos possíveis. Então, para tentar minimizar as complicações, né? Sim, perfeito. E se for realmente, é um projeto verão, tá? É um período mais curto, então a chance é menor. O problema é que é viciante, né? Então, tu vai ter o ganho. Isso é outro problema, na verdade, a parte psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tu vai ganhar 10 quilos de músculo. Aí tu vai parar o hormônio, tu vai voltar ao teu anterior. É difícil tu voltar ao anterior, né? Tu tá andando de Fuquinha, né? Tu comprou uma Ferrari, né? Tu não vai voltar, né? Esse é outro problema, na verdade,
de que tu ganhou o shape, tu não vai querer perder o shape. Então, eu acho que é uma coisa que é difícil existir o ciclo curto, assim, eu vou ciclar uma vez só. Né? Então, é uma coisa, é difícil, né? Então, se alguém me perguntasse isso, eu dizia, cara, eu não faço. Exatamente, exato, porque depois que tu entra, não sai mais. É igual tu comprar o Porsche por andar um mês. Vai ser depois uma que desgraça quando tu largar de mão, né? Mas e vamos dizer, o cara que não quer usar. Eu não quero usar, mas quero ter. Existe algum caminho natural que eu possa fazer que, claro que eu sei que não vai ter uma rapidez, mas existe um caminho que não seja usando o asteroide? Então aí tu tem que tentar ajustar tudo que aumenta a testosterona naturalmente. Dormir melhor, né? Se alimentar melhor, com alta ingestão proteica, então de carnes boas, gorduras boas, né? Azeite de oliva. O Robson pode falar muito bem dessa parte, né? Alimentação. Melhorar, então, realmente teu estresse, né? Que o estresse realmente é uma das coisas que acabam baixando testosterona naturalmente, né? Medicações antidepressivos baixam testosterona também, então às vezes melhorar essa parte então medicamentosa que tu trata outras doenças também, né? Perda de massa, perda de gordura abdominal também, que a gordura abdominal realmente então acaba fazendo conversão da testosterona, então fazendo aromatização, na verdade, então vai baixar a testosterona naturalmente. Quanto então, mais tiver, mais gordura baixo. abdominal, e isso tende a ter testosterona mais baixa, que ela se transforma em hormônio feminino, né? Então, realmente, fazer um aeróbico, perder peso, perder gordura abdominal, a tua testosterona vai aumentar naturalmente também, né? Reposição de vitamina D, então, vitamina D é um precursor da testosterona, né? Então, é interessante, né? Então, mas passa tudo realmente por alimentação adequada, sono adequado, redução de estresse, evitar, então, tabagismo, álcool, que também reduzem testosterona. Então, realmente, tem muita coisa que tu consegue fazer para aumentar naturalmente a testosterona e não precisar recorrer a nenhum recurso então ergogênico, nenhum uso de hormônio, tá? Inclusive, eu já não foi só mas o último a gente foi bicampeão lá em Minas, natural, atleta natural. E dá para chegar a um shape muito bom, né? É óbvio que tudo depende de genética. A gente está falando de um corpo e cada pessoa é individual, né? O rendimento é a mesma coisa assim. A gente pega Ronaldinho Gaúcho, vamos falar de futebol que fica até mais fácil de entender. Eu nunca vou ser um Ronaldinho Gaúcho. O cara nasceu com aquilo ali, né? E a mesma coisa dentro da musculação. Tem pessoas que irão treinar e irão ficar muito bem rapidamente, né? E tem pessoas que vão treinar e vão ter essa dificuldade. Igual eu fiz a comparação com o Ronaldinho Gaúcho. E às vezes nem come muito, o cara já tem já tá top. O cara vai lá treinar 2 vezes por semana, come mal e porcamente, e assim, com perdão da palavra, mas o cara tem um físico melhor que o teu. Mas é a genética falando mais alto, né? O Ronaldinho ia pro rolê, ia lá e fazia os gols matador. Exato, né? Mas não que, quem sabe, se eu treinar todo dia e for muito dedicado, eu consigo ser o Dunga. Né? Perfeita a colocação, né? O Dunga não era um cara nem perto do Ronaldinho, mas foi campeão mundial, fez história dentro do nosso futebol. Raçudo, né? O cara que ia de atrás. E dentro da musculação é a mesma coisa. Eu vou ter que ser um Dunga, se eu não tiver genética, muito bem regrado, muito bem posicionado, comendo certo. E se eu nasci, eu vou ser o Ronaldinho Gaúcho, que ia pro rolê, ia lá e fazia 2 gols e ganhava a final. Poucos vão ser tão felizardos assim, ter uma genética muito boa. Então, ele tem que correr atrás, mas tu consegue ter grandes benefícios, né? Na musculação, nos esportes, assim, realmente, com essas mudanças realmente do estilo de vida, né? Isso vai te ajudar bastante. Claro que o hormônio vai te ajudar, então, a potencializar os ganhos, com certeza, né? Mas não adianta tu ir para o mundo do hormônio antes de ter potencializado ao máximo, na verdade, naturalmente, né? Isso realmente é um tiro no pé. Tu queimou a largada, já vou dizer assim. Exatamente. E existe uma idade mais fácil, mais difícil de tu controlar isso? Tipo, a gente sabe que depois dos 40 começa a ficar mais complicado. Então realmente aí entra realmente a própria redução da testosterona naturalmente, então começa a te deixar numa letargia, tu começa a ficar um pouco mais preguiçoso, tu entra num círculo vicioso, né? Então realmente com o passar da idade, o teu metabolismo piora um pouquinho, né? Teu sono piora um pouco, então a tendência vai ser ficar cada vez mais difícil realmente tu perder peso, né? Não seja impossível, né? E tendendo realmente a ficar um pouco mais complicado ter esse ganho muscular. Claro, se eu vou me comparar né? Eu vou ter muito mais dificuldade com meus 46 do que um guri de 20 anos treinando a mesma coisa. Ele vai ter um ganho muscular muito mais rápido que eu,
porque realmente o organismo dele está mais anabólico naquele momento, né? Então, mesmo comendo as mesmas coisas, treinando a mesma coisa, o ambiente hormonal dele anabólico vai ser muito melhor que o meu, por exemplo, né? Perfeito. Doutor, me diz uma coisa. Eu sei que a senhora atende aqui, né, na nossa região de Juí. Para quem não sabe, o doutor também atende online aí. Para quem ficar interessado, a gente vai depois estar postando aí nas redes sociais o contato dele, tanto a questão do Instagram quanto o WhatsApp, para você marcar sua consulta, fazer os seus exames. Você que tomou consciência que é necessário ter acompanhamento. Você que faz uso e não tem acompanhamento, deve ter acompanhamento. Se você ama a sua saúde, você ama a sua família, se você tem filhos e você não está fazendo um acompanhamento médico, você está sendo negligente não somente com você, mas com todas as pessoas que te rodeiam, principalmente a sua família. Mas vamos supor que eu moro em São Paulo, eu tenho muitos amigos na São Paulo, Balneário Camboriú. Como profissional, se você fosse escolher, né, um cardiologista do esporte, um endócrino, o que você faria ali, as primeiras pensamentos? Eu vou escolher esse cara. Como que seria para o senhor? Tu fala do Tipo assim, eu preciso de um médico, né? Qual deles? Como eu vou encontrar esse acompanhamento, no caso, doutor? Então, realmente, eu faço a parte, realmente, então, o cardiologista do esporte vai fazer, realmente, não é quem vai prescrever a tua parte hormonal, Sim, né? sim. E então, realmente, eu vou fazer todo o acompanhamento, realmente com verificações, então, de exames de sangue. Faço, na verdade, toda a parte clínica geral, endocrinológica, cardiovascular, né? Então, Perfeito. Circulatória, então, vejo todos os sistemas, né? Então, agora em outubro estou terminando minha pós-graduação, então, de cardiologia do esporte. Primeira do Brasil, inclusive, a primeira pós-graduação de cardiologia do esporte do Brasil. Interessante, né? doutor. Que legal, parabéns. Até então não tinha essa especialidade, tinha o médico, e tem o médico do esporte, né? Que é mais generalista, né? Sim. E realmente tinha algumas pessoas que faziam alguns cursos pequenos de cardiologia do esporte. Tem muito colega que eu acompanho, então estou discutindo, já aprendendo bastante, mais no eixo São Paulo, Rio, né, nessa parte que é onde está mais centrado, essa parte do esporte e da cardiologia. Mas então, o que nós aprendemos ali então na pós-graduação é de ver todos os sistemas juntos, todo o paciente como um contexto, né? Então, realmente não vou ver só o coração. Realmente vejo a parte, como eu te falei, sintomas lá, então acabei diagnosticando ferritina baixa, né? Não é do cardiologista a ferritina baixa, faço a avaliação direitinho. Tratei. Tireoide alterada no paciente, fui lá e tratei. Não preciso encaminhar porque tem o domínio ou algo, Ótimo, um domínio realmente ótimo. bom, né, de tratar as outras complicações relacionadas ou à parte do esporte e a própria cardiologia do esporte é o uso dos hormônios também, né? Então faço Perfeito. toda essa parte para não precisar ter um cardiologista do esporte, um endocrinologista Imagina do o esporte, gasto, né, doutor? né, um médico geral do esporte, né? Então, fica um gasto muito grande. Então eu faço toda essa parte clínica, cardioclínica, todo fica comigo, na verdade, né? O paciente, então, fica só com a parte dos hormônios, ali, então, com o seu médico ou com quem ele estiver acompanhando, e eu faço todo o contexto de acompanhamento médico, então, né? Para tanto de prevenção quanto contenção de danos, né? Então, tanto na parte online quanto na parte presencial, então. Isso é interessante, galera, que hoje, às vezes, você acha que tem que ir lá bater na porta do médico, né? Então, a partir da pandemia, né, doutor, isso é interessante falar que você pode sim fazer a sua consulta online. Você pode buscar o seu tratamento online. Então, até pelo que eu sei, você pode me corrigir, né? Até a pandemia não podia, né, doutor? Exatamente. Então, né? Isso, o CFM, então, todos os órgãos, na verdade, já autorizaram então, as consultas online como realmente viáveis ou éticas, na verdade, de fazer. Então, iniciou na pandemia, realmente foi isso. Eu acho incrível porque é o seguinte, tu tá no conforto da tua casa e tu vai buscar o profissional que você quer em todo o Brasil, né, doutor? O profissional que você se identifica, que você olhou, não, esse aqui me parece muito sério, então eu vou buscar esse profissional. Eu acho que a lei, né, a questão andou para frente, não para trás, né? Que tudo hoje é online, então um médico ser proibido, tipo, de fazer uma consulta online, não acho que seria, na verdade, foi sempre necessário, algo que com a pandemia melhorou bastante, né? E outra, uma pergunta, de 0 a 10, doutor, o quanto as pessoas hoje estão dispostas a procurar ajuda? Porque a gente vê que isso às vezes tem até um preconceito, um medo, um diferencial que vocês estão falando aqui, que eu posso dizer que às vezes o cara tem medo de procurar o doutor,
é isso, a abertura, é o acolhimento, porque muitas vezes o cara vai lá, vai ter medo de falar para o doutor, né? Mas eu vou me abrir para o doutor, vou falar. Exatamente. Hoje, de 0 a 10, o quanto isso acontece de procura Eu te diria que o medo está lá pelo 8, 9, tá alto ainda, já foi pior, né? Tô tentando desfazer isso, né? Realmente com um Instagram, vamos dizer assim, um pouco mais realmente amigável, Isso. tentando não denegrir ou realmente dizer que é o vilão da história o hormônio, né? Mas também não é o santo, né? Então, a gente passar a informação com realmente o benefício, mas com o seu malefício e os exames ou acompanhamento. Então, tenho voltado no meu Instagram para essa parte, então, realmente de ensino, mas mostrando o acolhimento e está melhorando, né? E tem tido resultado, realmente. Então, na academia, eu converso com bastante pessoal, o pessoal já vai conhecendo, vem procurando, e está mudando, realmente. Muitos usuários estão, me parece que estão mudando de ideia, né? Então, de que as famosas low doses, então, doses menores no longo prazo, então, de hormônios, vai levar à longevidade. Então, o pessoal tem realmente, ainda está realmente o público com muito medo, né? Apesar de eu estar receptivo, mas está abrindo o caminho, está mudando de ideia. Legal. Até porque, na verdade, não tinha ninguém que fazia, na verdade, de cardiologia, especificamente do esporte na região. Tem alguns médicos de esporte muito bons, mas cardiologia do esporte não temos, até então não tínhamos na região nada aqui próximo, né? Eu não sei se Passo Fundo tem, eu acho que seria só realmente Porto Alegre, quem sabe Santa Maria. Então, devagarinho as portas estão se abrindo, o pessoal está ficando mais receptivo para entender que precisa esse acompanhamento, precisa esse cuidado extra, né, na verdade. Perfeito, doutor. Eu quero que tu deixe uma mensagem para quem está começando a treinar, para quem treina e pensa usar esteroides. Qual seria a sua mensagem hoje que você deixaria para essas pessoas? Então, como eu comentei agora há pouco, realmente, né? Então, o hormônio, ele não é vilão, mas não é santo, né? Então, realmente, tentar atingir seu potencial, então, anabólico, metabólico, seu biotipo, então, realmente, sua parte muscular, da forma natural possível antes, então, com dieta adequada, com acompanhamento nutricionista, com o profissional de educação física adequado, então tentar melhorar tudo isso aí nessa parte metabólica antes de pensar em realmente atalhar já para o hormônio, né? Então não pular etapas, se for essa ideia de realmente do usuário de fazer, né? E se optado por fazer hormônio, então realmente entender que precisa do acompanhamento, né? Então eu não posso usar e fazer meus exames de sangue a cada 2, 3 meses, tá legal, vou embora, não preciso me preocupar. Não, né? Então, precisa do acompanhamento então, cardiológico, precisa com exames de imagem, então, realmente, entender que vou estar ali para acolher, então, o usuário de hormônio, né? Não vai ser marginalizado, então, realmente, que precisa para tentar a longevidade, então, com o uso do hormônio, se for a ideia do uso no esporte, por exemplo, para tentar a longevidade do esporte. Então, enxergar o hormônio como algo que traz vantagens, mas que tem desvantagens também. Então, essa é a principal mensagem que deve ficar, na verdade, né? Perfeito, doutor. Alguma pergunta mais? Cara, sensacional. Olha... Eu tenho certeza que hoje a gente quebrou paradigmas aqui, quebrou muitas barreiras, né? Para o interior do Rio Grande do Sul, a gente poder trazer esse conhecimento para as pessoas é fantástico, né? Eu não tinha visto, né? Não acompanhei nenhum podcast, nenhum outro tipo de meio de comunicação que abordou esse tema como a gente conseguiu hoje. Então, de antemão, assim, eu deixo, né, meus parabéns, doutor, por o senhor dedicar hoje os seus estudos, né, que o senhor poderia vir para qualquer outra via, né, e ganhar dinheiro tanto quanto, né, qualquer outra área dentro da cardiologia, mas você se dedicou a essa questão do uso dos hormônios, médico do esporte, cardiologista do esporte, que o senhor vai terminar a sua pós. Por quê? Porque com certeza tu vai agregar vida de qualidade às pessoas. Você vai estender vidas como fez comigo, né? Como fez os meus alunos, não vou citar o nome deles, mas já encaminhei uns quantos alunos para eles que estavam com problemas, né, de ambos hipertensão. Hipertensos, inclusive, na verdade, também que estava sendo negligenciado o tratamento, né? Então não pela pessoa e sim por quem acompanhava eventualmente, né? Porque o paciente, o usuário é leigo, na verdade. Exato. Se o doutor disse que tá boa a pressão assim, tá boa. Exato, né? Exato. Então, assim, eu acho que hoje a gente quebrou muitas barreiras, tá? Agradeço
mais uma vez, por você estar aqui presente, para a gente poder salvar vidas. E eu digo salvar vidas com todas as letras. Porque se a gente não tem a informação, a pessoa vai ir para o caminho errado. E muitas vezes, como a gente vê no esporte, pessoas morrendo, e não estou dizendo somente usuários de anabolizantes, né, doutor? Morrendo com 25, 30, 40 anos, não na idade que deveria ser 60, 70, 80. Por conta, muitas vezes, de não fazer um exame, de não ter o feedback como tu passou. Como eu vou saber se eu tenho hipertensão? Como eu vou saber se eu estou fazendo exercício e quem sabe isso aqui está sendo prejudicial? Então, tudo isso aí, com certeza, a hora que a gente fazer os cortes, a gente lançar essa informação para o mundo, né, a gente está contribuindo aí, que a maior missão do profissional da saúde é ajudar as pessoas, né, doutor? Certeza. Então, como não diria um atleta amador de musculação, mas um aficionado pela musculação de longa data, eu me vi pensando realmente como que eu posso ajudar esse público, na verdade, né? Não como uma forma de ganhar dinheiro, mas como nós estávamos conversando lá no começo, então 6 a 7% da população já usando os hormônios esteroides, né? Então, realmente é um público muito grande. Então, como eu vou ajudar esse pessoal para realmente tentar reduzir riscos, tentar realmente orientar, como tu falou, então, realmente, de mortalidade não só para os hormônios, mas pessoas normais que não usam hormônios, correndo na esteira, né, porque não fez sua avaliação, não sabia de alguma cardiopatia que tinha previamente, né, então, orientar todo esse público, né, e essa tua ideia de fazer esse podcast, então, de fazer essa parte voltada, então, para a parte de atividade física e de musculação especificamente, com o usuário de hormônios, outras entrevistas que virão, eu acho extremamente útil, vai agregar bastante conhecimento, então, como tu falou também, vai reduzir mortalidade das pessoas, porque as pessoas vão se conscientizar mais, vão entender mais, vão procurar acompanhamento melhor. Fico extremamente grato pelo convite, então sempre à disposição para novas conversas. E muito esse obrigado. Podcast, eu quero dizer para todos que estão assistindo e que acompanharam até o final, que faça a sua pergunta, né, que deixe ali nos comentários, além de o Robson está transmitindo ao vivo pelo Instagram, mas esse episódio vai ficar pro resto da vida no YouTube. Exatamente. Né? Então, tipo, tudo que vocês às vezes tiver de perguntas, o Robson acabou lendo uma pergunta antes, muito interessante, porque com certeza tem muitas dúvidas e as pessoas muitas vezes não sabem aonde procurar. Esse é um canal que com certeza o Robson está criando aqui, que eu vejo com muito potencial de realmente ajudar as pessoas. Exatamente. Né? Então, coloca lá a dúvida que nos próximos podcasts, ou até mesmo o doutor vai vamos responder. Pode me chamar direto no meu direct também, se alguma coisa for necessária, ou no próprio podcast, na postagem. Exato. Vou lá e respondo sem problema nenhum, né? Sem nenhuma discriminação. Você não precisa ter vergonha de perguntar, não vou expor quem perguntou, né? As perguntas, quando fazem, também sempre eu respondo sem exposição nenhuma, nunca mando direto. Então, realmente, para tentar elucidar as dúvidas, realmente dirimir algumas coisas que possam estar, algum pensamento errado que a pessoa possa ter, que às vezes parece ser uma dúvida grande, mas é uma dúvida pequena, que te atormenta ali, podia ser facilmente resolvível, com uma resposta mais tranquila e que pode realmente ter benefício lá no longo prazo, né? Então, realmente, o meu direct, o do podcast depois, o Robson me passa, então sempre à disposição para tirar as dúvidas. E as redes sociais do senhor, qual que são? O Instagram que eu mais uso, na verdade, eu tenho dois, na verdade. Um perfil um pouco mais médico, que eu uso mais para postagem, que é o Dr. Diego Sereta, cardiologista, e realmente o perfil Diego Sereta, que é um perfil mais aberto, que daí boto, então, ali meus posts também, ali, então, tenho meu cotidiano ali, quando eu treino, boto a fotinha diária, se não postou, não cresce, né? É, isso aí. Mas ali, então, o @Diego Sereta, então, é o perfil que eu mais uso, então, na verdade, então, para ver os directs, responder comentários, então, aí tá aberto, então, para quem quiser seguir ou tirar qualquer dúvida. Perfeito, pessoal. Deixo a todos vocês que acompanharam esse podcast, que fizeram suas perguntas, tá? Meu muito obrigado, com certeza. Foi o primeiro de muitos, né? E amanhã ou depois a gente vai trazer mais convidados e vamos fazer alguns collabs, né, doutor? Claro, vou trazer o doutor aqui, tem outros médicos que virão sentar aqui também e a gente vai fazer o collab. Vamos trazer o doutor Diego Sereta, vamos trazer outro médico de outra área e a gente vai falar bastante. Fazer o contraponto e o somatório das coisas, né, que a gente só agrega, doutor. Né? Então eu tenho certeza que vai muito longe aí as nossas ideias. Quero agradecer também de coração ao Cristiano pela oportunidade de a gente estar fazendo esse podcast, de
disponibilizar esse espaço incrível aqui para a região noroeste. Agradecer também nosso patrocinador aí, Center Informática, volto a falar. Se você precisa celular, notebook, automação, precisa também sistemas de contabilidade para sua empresa, entre em contato aí com a Center Informática. Toda a equipe do Cristiano, o gerente do Cristiano lá, uma equipe totalmente profissional e treinada, gabaritada para estar atendendo aí tanto a sua residência quanto também a sua empresa, né, Cristiano? Perfeito, é isso aí, Robson. Falou tudo. Fico Tá aí agradecido mais uma vez e com certeza eu tenho certeza que isso aqui é o primeiro de muitos, nunca é demais a gente estar pensando no pessoal, né? Perfeito, meu querido. Valeu, um abraço. Valeu. Um abraço Tchau, aí. tchau.